tem um formulário aqui, ó, que eu fiz sobre os corpos redondos, tá? Uma outra figura, assim, ela geralmente ela tem os lados que são planos, daí não é um corpo redondo, tá? Já essas figuras que nós estamos estudando, ó, tem um copo aqui que ele é cilíndrico, ó. A base de cima é igual à base de baixo. Então é chamado corpo redondo quando eles têm esse formato circular, tá bem? Bom, então são esses três que nós vamos estudar. No entanto, o cone, ele tem dois. Ele tem o cone normal, né, que é o chapéu de bruxa, ou a casquinha de sorvete, e tem também o tronco de cone, que muitos objetos são tronco de cone. Deixa eu pegar um já aqui na frente. Estou secando louça, quer dizer, minha senhora está secando louça aqui. Ó, por exemplo, esse copinho aqui, ó, é um tronco de cone. Se ele continuasse para cima, ele ia ter uma pontinha. Então, ele tem um círculo aqui que é menor do que esse aqui da borda, né? Então, não é o cilindro. O cilindro é igual aos dois. Esse aqui não, ele tem um menor que o outro. Mas tem muitos objetos. Então, tem um exemplo que eu faço de uma caneca na minha aula. Se vocês não viram as 4 aulas ainda, vocês precisam ver, tá? As 4 aulas. Agora aqui eu derrubei água na folha. Tem que dar lado, né? Como diz. Bueno, então, ó, um formulário, é bom que vocês tenham também o de vocês, né? Tem nas aulas, então eu apresento cada uma das formulazinhas, né? E outra coisa boa que vocês podem fazer também é dar uma estudadinha, né? Antes de fazer o último questionário, tá? Então, ó, essas fórmulas, então, conforme a figura, eu chamo elas, tá? Bom, os meus formulários não são nota 10, tá? Eu não me dou 10. Se eu fosse para avaliar o meu formulário, eu dou um 7,5 no meu. Já vão esperando. Se você estiver parecido com o meu aí, ó, é um 7,5, 8. Bueno, mas vamos adelante. Bom, então, com base nessas fórmulas, né, vamos estudar um problema, então, como eu tinha prometido. Tá? Vou ler o exercício. Considere que para rotular o chocolate batom, aqueles batonzinhos de criança, sabe, mas que a gente também às vezes come, cujo comprimento é de cerca de 8 centímetros e 14 milímetros de diâmetros, são gastos 10% a mais de matéria-prima que a superfície desse sólido. Assim, uma lâmina de, de 70 por 80, né, de matéria-prima para encapar, vamos dizer, encaparia quantos chocolates descritos assim? Então, veja bem, nós temos o batom, eu vou fazer ele em pezinho aqui, tá? Vou desenhar. É um esboço, tá? Eu faço 2 elipses, eu tento fazer do mesmo tamanho, né? O chocolatinho. Aí diz que o comprimento é 8 centímetros, tá? Então, 8 centímetros seria a nossa altura, né? E o diâmetro é 14 milímetros, pessoal. 14 milímetros, deixa eu colocar aqui, ó, diâmetro 14 milímetros, isso é 1,4 centímetro, porque esse 8 aqui também está com centímetro. Então tem que ter a mesma unidade. E aí, aqui, ó, o raio, o diâmetro é tudo isso aqui, tá? Então o diâmetro seria toda essa medida aqui, né? 1,4. O raio é só a metade. Então o raio é só 0,7, tá? Que é a metade. Isso na unidade em centímetro. E a altura, né? Claro que seria o comprimento. Se ele estiver deitado é comprimento, se ele estiver em pé é altura. 8 centímetros. Tá? Com base nisso, pessoal, ele quer esse papel que embala, né? A embalagem dele. Isso é por fora. O que é por fora? É volume ou é área? Pergunta. Exato. Estou vendo o chat aqui. Exato. Tá? A área nós podemos representar com a letra A ou com a letra S, tá? De superfície, que é a área superficial. Então, eu vou colocar aqui a superfície desse chocolate. Que figura é ela? Alguém responde? Para mim pegar a figura. Isso, é o cilindro. Então, ó, ele vai ser embalado totalmente, tá? Então, ó, é a área total. As pontas dele também, vocês já viram que é dobradinho, né? A maioria já comeu esse chocolatinho. Vezes π, vezes R, R mais H. Ok. A área total aqui. Tá? Então, essa é a fórmula. Então, vocês têm as formulazinhas, né? E aí vocês puxam ela conforme o que vocês entendem que deve ser feito naquele momento. Então, nossa área total desse chocolate é 2 vezes π. Se o exercício não pediu nada, vamos usar 3, tá? Para o π é 3,14, né? 3,1, né? Então, vamos usar 3. Se ele não pedir, 3. O raio é 0,7. O raio 0,7, mais a altura que é 8, que seria o comprimento dele. Então, pessoal, a área total dele, multiplicando 2 vezes 3 dá 6, vezes 0,7 dá 4,2, tá? Estou multiplicando. E aqui dá 7,8,
né? Então, a área total vai ser 4,2 vezes 7. Opa, aqui eu troquei as bolas. Que chato. Vou me corrigir de vermelho. É 8,7. Tá? Então, multiplicando aqui 4,2 por 8,7, 36,54. Tá? Então, essa seria a área da superfície dele. Mas ele diz que é gasto para embalar 10% a mais. Então, eu teria que pegar e somar mais 10% desse valor. Tá? Então, vou tirar aqui em cima. Tá? E vou pegar os 10% que o exercício falou. Então, eu faço o quê? Eu pego 36,54 vezes 10%. Tá? Vou calcular 10%. Aqui o 10 com o 100 eu posso cortar, né? E dividir esse número aqui, ó, por 10, pessoal, 36. O que acontece com a vírgula? Ela cai uma casa para frente. Então, fica 3,654. Então, o que é gasto é a área, né? A área mais 10%. Né? Então, como que fica isso? Gasto é 36, ou a área externa dele é 0,54, tá? Mais 3,654. Né? Somando isso aqui, nós vamos ter 40,194. Tá? Bom, aí ele deu um material, né? Uma folha. Né? A folha que ele deu é de 70 por 80. Né? Então, é 70 por 80. Ou seja, uma folha mais ou menos assim, ó, desenhando ela, 80 na parte mais larga e 70 na outra. E como que eu faço a área disso aqui? Base vezes altura, né? Então, essa superfície aqui é base vezes altura, é um retângulo. Né? Então, nós vamos ter 70 vezes 80. Né? Logo, a superfície é igual a 5.600 centímetros quadrados. Né? Bem, então, pessoal, olha só, ele quer saber quantos isso aqui, essa folha, encaparia. Então, essa folha de 70 centímetros por 80, quantos chocolatinhos daqueles batom encaparia? Né? Se é gasto a área da superfície mais 10%, que nós fizemos ali. Deu 40, aproximadamente, né? Então, o que nós precisamos fazer? Dividir essa folha pelo chocolate, para saber a quantidade. Então, o que nós fazemos é 5.600 divididos por 40, né? Que vai dar aproximadamente 140 chocolates. Para o exercício 2, então. Olha só. O raio da Terra é de 6.400 quilômetros. Né? O diâmetro da Terra é de 12.700 e tanto. Eu arredondei aqui, tá? Esse é o formato desse planeta, é uma esfera, tá? Vamos dizer que a Terra é aproximadamente uma esfera. Qual seria a superfície aproximada? Então, a gente desenha ali o planeta Terra como uma esfera, né? Coloca aqui mais ou menos, olha aqui, ó. Pessoal, é 6.400, tá? Então, o raio, 6.400. Quer saber qual seria a superfície aproximada, a superfície terrestre, tá? Quantos quilômetros quadrados tem? Então, isso aqui seria área ou volume? Se quer saber a superfície. Obrigado, Turquelo. Já respondeu? Área. Muito obrigado. Quer saber a área, que nós usamos como a superfície, né? Que é 4πr ao quadrado. Fácil, fácil a superfície de uma esfera, tá? Então, vejam o que quer saber a área. Então, nós vamos ter 4 vezes o π, 3 aproximado, e o raio é 6.400 ao quadrado. Logo, a área vai ser igual a 12 vezes 40 milhões. Agora, eu não posso proibir vocês de usar calculadora, né? Eu vou fazer um vezes aqui, gente, porque aqui eu tenho 40 milhões 960 mil. Tá? 6.400 vezes 6.400. Ó, se fosse 6 mil ao quadrado, daria 36 milhões, tá? Como tem esses 400 aqui, conta mais um pouquinho ali, ó. Tá? Bom, então vamos lá. 12 vezes 40 milhões vai dar 491 milhões, 520 mil, opa,
quilômetros quadrados. Então, no planeta Terra, aproximado pela nossa conta, pelo nosso estudo, tá? Deu 491 milhões. Vocês podem pesquisar, que vai ter um valor aproximado. Esse aqui é uma questão que caiu num concurso de Goiás, tá? Aqui não diz o cargo, não diz, tá? 2018, tá? Prefeitura, tá? Então, o que diz? Uma ampulheta é a junção de dois cones unidos pelo vértice, tá? Uma ampulheta. Inscritos no mesmo cilindro. A razão do volume da ampulheta e do cilindro é D. Então, ó, o que ele está pedindo? A razão. Pessoal, razão é dividir. Nós somos seres racionais porque nós sabemos dividir, pelo menos se espera, né? Nós sabemos dividir as coisas e fracionar, né? Enquanto que os outros animais, eles sabem menos do que nós. Tá? Razão. Então, é saber dividir. Então, ele quer saber a razão do volume, ó, já disse, da ampulheta, vou colocar aqui, volume da ampulheta, e do cilindro, volume do cilindro. Ó, é nessa ordem. Quando falar em razão, pessoal, o primeiro nome que vem vai em cima, o segundo nome que vem vai embaixo, tá? Então, essa questão de cobrar razão entre duas coisas aparece muito. Vamos desenhar um esboço da ampulheta. Ó. Então, faço aqui e aqui, ó. Vou cruzar aqui, ó. Cruzei. Ó, são dois cones invertidos, né? Um ao outro pelo vértice deles. Só que eles estão dentro de um cilindro, tá? Então, olha só, isso é uma ampulheta. Ó. Aqui tem uma areinha, né? Que vai escorrendo aqui e vai se formando aqui, né? Vai enchendo essa outra parte aqui, né? E depois vira de novo para essa parte aí para lá. E contar o tempo, né? Tempos iguais sempre. Depois que escorreu, vira, e daí tu conta quantas vezes tu virou a ampulheta para ter uma medida de tempo. Beleza. Tá. Agora, vamos ver o volume da ampulheta. Que figura é a ampulheta? Um cone. Isso, obrigado. Cone. Então, ó, pegando o volume do cone, é um terço de πr ao quadrado. Πr ao quadrado porque a base é um círculo, então πr ao quadrado é um círculo sempre, vezes a altura dele, tá? Ah, mas aqui tem duas alturas, ó. Tem um H para o cone aqui e tem um H para o cone aqui, tá? Ó, total, certo? Porque tem dois cones aqui dentro. Então, pessoal, o cone, né, é a ampulheta, tá? Dois cones. Então, eu teria que ter duas fórmulas. Viram porque o meu doisinho entrou ali na frente? Porque eu tenho dois cones, tá? Dois na ampulheta, tá? Então, esse é o valor que eu coloco lá em cima. 2 vezes 1 dá 2 sobre 3 vezes π r ao quadrado vezes h, tá? Sobre, agora, o cilindro, pessoal. Então, qual a fórmula do cilindro, né? Que está na volta. Cilindro, ó, volume, está falando em volume. πr, porque a base do cilindro também, vezes h. Tá? Só que tem uma coisa, pessoal. Se aqui eu usei o h para cada um dos cones, porque eu tinha dois, o meu cilindro tem quantos h? 2, né? Meu cilindro também tem 2H. Tem H vezes 2, 2H. Então, colocando lá, eu vou ter πr ao quadrado e 2H. Ou H2, tá? Porque 1H é para cada côno. Bom, quer dizer, divisão que tem a fração, ó, eu tenho uma fração ali em cima, eu vou passar invertendo. Né? Então, ó, o volume da ampulheta sobre o volume do cone é 2 terços de πr ao quadrado vezes h, vezes, ó, a de baixo invertida. O 1 vai para cima, divisão com fração, tá? πr ao quadrado, h vezes 2. Então, olha só aqui, ó. h com h eu corto, 2 com 2 eu corto, r ao quadrado com r ao quadrado eu corto, π com π eu corto, o que sobrou? O volume da ampulheta sobre o volume do cilindro é igual a 1, em cima sobrou, sobre 3. 1 terço. Viu? Peguei os dois volumes. Vamos ver agora aqui, ó. No ano de 2019, a Fundatec fez um concurso para a Prefeitura de São Borja, ó, aqui do ladinho de nós, tá? Prova da Fundatec São Borja. É para advogado, ó. Acho que é advogado da Prefeitura, alguém que vai trabalhar com licitação, essas coisas assim, tá? Então, é para advogado. Olha a questão que caiu. A capacidade volumétrica em metros cúbicos de uma caixa d'água na forma de um cilindro com 4 metros de diâmetro e 3 metros de altura é... Aqui ele diz, ó. Olha só. Ele diz aqui, ó, 13 e 14. Então, vamos ver aqui, ó. Uma caixa d'água na forma de cilindro. Vou fazer ó, duas elipses, ó. Tento fazer iguais. Tá?
Diagonal, diâmetro 4. Então, nós já sabemos que o nosso raio, né, o raio vai ser 2, altura 3. Quem acompanhou as notícias esses dias, uma caixa d'água assim caiu lá em São Paulo e acabou provocando vários danos, né? Ela estava no alto e ela era cilíndrica, também saiu rolando, tá bem? Então, ó, então o raio é 2, a altura é 3. Então, pessoal, ele quer saber a capacidade volumétrica. Aqui está implícito o que nós queremos nessa fórmula. Então, como é um cilindro, ó, volume do cilindro, π vezes r ao quadrado vezes h. Então, vamos lá. π, 3,14. R ao quadrado, o raio é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Aqui eu já vou multiplicar, pessoal, esse aqui eu vou resolver a potência, né? 3,14 vezes 3 dá 9,42 vezes 4. Então, o volume vai ser igual a 37,68 metros cúbicos, tá? Outra coisa interessante de se falar, pessoal, é que cada metro cúbico tem 1.000 litros, tá? Que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Metro cúbico é 1 metro de largura, de altura e de comprimento, tá? Então, quer dizer que se fosse em litros aqui, nós teríamos 37.680 litros. Quase 40 mil litros. Só um minutinho, que eu acho que chegou alguém aqui. Então, para quem fica comigo. Uma taça de margarita tem o formato de um cone invertido de 10 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de geratriz. Ah, já está falando em cone, então já sei que fórmula selecionar. Se cada taça são colocados 3 cubos de 2 centímetros de aresta, aqui são cubos de gelo, tá? Tá? Então, nós temos aqui, ó, 3 cubos de gelo dentro dessa taça, né? Então, uma garrafa de 800 ml de bebida serviriam quantas taças? Então, aqui, ó, o número 1 foi um exercício mais rebuscado e o 5 também. Então, a gente começa bem e termina bem, com bastante raciocínio, tá bom? Então, vamos fazer um esboço da nossa taça. Vocês já devem ter visto aqueles canudinho meio cheio de voltinha, né? Enfeitando essas taças aqui, ó. Vou fazer aqui a base, né? Tá? Bom, ó, o diâmetro aqui, invertido, 10 centímetros de diâmetro, 10. Tá? Então, o nosso raio vai ser 5. Tá? Aqui, o que diz também? 8 centímetros da geratriz. Então, a geratriz, pessoal, é essa linha inclinada aqui na borda, né, dele. Tá? Vamos fechar aqui, ó, porque eu vou precisar descobrir a altura para calcular o volume. Tá? Então, eu fecho aqui e vou ficar com um triângulo retângulo, né? 8, 5 e H, tá? Aquela formulazinha pegando o formulário aqui, ó. Olha só. É de Pitágoras, senhor. Obrigado, muito obrigado. Eu tenho no meu formuláriozinho aqui. Aí, ó. Então, ó, G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Foi a Jéssica que respondeu? A Maria Isabel, senhor. Uau, muito obrigado pela tua participação. Beleza, então G é a linha inclinada, né? Que seria a hipotenusa, a linha maior, que não está com os catetos. Igual a H ao quadrado, né? Que não tem. E o R ao quadrado é o 5 ao quadrado. Logo aqui vai dar 64, aqui continua H ao quadrado, aqui continua 20, quer dizer, continua não, vira 25. Esse 25 passa diminuindo, então eu vou ter 64 menos 25 igual a H ao quadrado. Tá? Então, H ao quadrado é igual a 39. Logo, extraindo a raiz dos dois lados, né, que o que eu faço de um lado do igual eu faço do outro, mas também poderia ser o quadrado passa como raiz. Né? Mas existem as duas maneiras, né? O quadrado passa como raiz, ou então eu tiro a raiz dos dois lados, que daí o quadrado sai. E a raiz de 36 seria 6. Então eu sei que é 6 e alguma coisa. Tá? Então, 6 e 25. Tá? Mas vocês podem fazer por tentativa e erro, e agora não tenho como não deixar você usar calculador. Mas vocês poderiam fazer 6,2, 6,2, 6,3, 6,3. A gente já fez algumas vezes na aula lá, como fazer o teste, então, para qual número se aproxima mais de 39. Tá? Então, essa seria a altura da taça. Tá? Aproximadamente 6. Bem, é o volume que quer saber, né? O volume dela. Então, o volume da taça é um cone, então é 1/3, né? 1/3 de πr ao quadrado vezes h.
né? Então vamos lá, volume da taça, 1/3. Não falou nada quanto usar para o π, então nós estamos procurando um valor aproximado, usamos 3 para o π. O raio é 5 ao quadrado e a altura é 6,25. 3 com 3 eu posso cortar. Volume vai ser igual, 5 ao quadrado, 25 vezes 6,25. Ah, se vocês usar 6, aqui a gente também vai encontrar valores aproximados. Eu teria que ver que respostas eu tenho naquele meu problema. Então, se as respostas são distantes, eu posso usar números redondos. Se as respostas são próximas, eu preciso usar o máximo de casas decimais. Volume, então, multiplicando, 25 vezes vai dar uns 150, né? Eu acho que deu 156, aproximadamente 156 centímetros cúbicos, tá? Seria o volume da taça. No entanto, pessoal, não vai só líquido na taça, vai cubos de gelo. Então, o líquido da bebida de 800 ml não vai tudo em cada taça 156, porque daí 800 ml daria 5 taças, né? Daria 5. Então, poderia ter alternativa, 5, porque se tu fizer 800 divididos por isso aqui, vai dar 5. Nós temos que ver o gelo que vai, né? Então, eu vou precisar do volume do cubo. E daí, vou lá no formuláriozinho, é a aresta ao cubo. É bem fácil, a fórmula do volume do cubo, tá? Qual é a nossa aresta? 2 centímetros. Ao cubo dá 8 centímetros cúbicos. Mas quantos gelos vão? 3. Então, vezes 3, que vai dar 24 centímetros cúbicos. Ou seja, de bebida mesmo, né, que vai, né, vai ser, ó, vamos colocar o volume menos o gelo, tá? Que é igual a bebida, certo? O que vai de bebida. Então, qual o volume? 156. Quanto de gelo? 24. Quanto vai dar de bebida dentro de cada taça? Né? Vai dar de bebida 132 centímetros cúbicos. E nas minhas aulas eu já falei que cada centímetro cúbico é 1 ml, ou seja, 132 ml. Então eu posso somar até chegar em 800 para ver quantas taças uma garrafa serviria. Né? Então, se num casamento a média das pessoas é tomar 3 taças e você convida 100 pessoas, né? Quantas garrafas você precisa comprar? Bom, aí tu faz todo esse raciocínio. Né? Então, o que eu posso agora simplificar e fazer aqui é dividir a garrafa, um pensamento bem lógico, por taças. Quando eu sirvo uma garrafa nas taças, eu não estou dividindo o líquido que está dentro da garrafa em diversas taças, o procedimento é de divisão. Né? Mas a gente também pode fazer assim 132 mais 132 mais 132 até chegar em 800. Né? Mas a divisão é mais rápida, principalmente com uma calculadora. Tá? Então, é 800 divididos por 132, que vai dar aproximadamente 6 taças. Então, uma garrafa serve 6 martinis.